Boa noite pessoal, obrigada aí pela presença de vocês. Nós vamos hoje falar sobre um tema que está sendo, né, principalmente nesse mês de outubro, extremamente relevante, e nós aqui do ICC em especial temos mais ainda um grande motivo para queremos falar sobre esse tema, né? Então eu tô só esperando alguns minutinhos para as pessoas estarem entrando e aí eu já vou chamar a nossa convidada de hoje para a gente bater um papo sobre a resiliência, né, na luta contra o câncer de mama. Quero agradecer aí a todos, Bia, o Celso, a Gra, a Julie, Tayane, Tássia, Luciana, Heloísa, todos que se fazem presentes, muito obrigada. Nós vamos iniciar a nossa live, né? E aí vocês podem estar fazendo as perguntas e a gente vai deixar para responder as perguntas, tanto que acabaram mandando pra gente no store do Instagram, quanto as que vão acabar acontecendo nesse momento, tá bom? Boa noite, Lari. Bom, então vamos lá que eu quero chamar a minha convidada. No dia 17 de maio de 2023, ela recebe o diagnóstico de um possível câncer de mama. E a partir desse dia começa uma jornada que eu vou convidá-la, claro, para compartilhar aqui com a gente. E eu queria dizer que o objetivo dessa live é um autorrelato, é para ajudar as pessoas que estão passando, né, por um diagnóstico, né, difícil como câncer e estimular, né, o autoexame, o diagnóstico precoce e a prevenção. Além de falarmos sobre o que nós amamos, né, que é a nossa saúde mental no meio de um desafio tão grande assim. Então eu vou convidar a minha amiga, a Carol. Aceita o meu convite para você entrar nessa live e a gente poder estar falando. Aí, minha amiga. Olá, boa noite. Que delícia poder estar aqui. Boa noite. Falar de um tema assim, né? Que tanto tem mexido comigo, né? E nós não poderíamos passar aí esse mês de outubro sem que o ICC, né, pudesse compartilhar, falar desse tema, alertar, né? De alguma forma poder contribuir aí com outras pessoas, né, Dani? Com certeza, ainda mais nós, né, amigas, que passamos isso com você, uma coisa assim que a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, e de repente a gente vivencia isso com uma pessoa que está ao nosso lado, né? E aí, as pessoas fizeram várias perguntas, eu procurei estruturar a nossa live diante disso, né, dessas perguntas. E aí, assim, eu gostaria de começar com algo que as pessoas perguntaram bastante, né, que foi assim: como que foi, Carol, para você lidar com o diagnóstico? Né? Como eu disse, no dia 17 de maio, né, eu lembro que no dia 12, se eu não me engano, nós tínhamos até uma reunião aqui no ICC e, de repente, a gente precisou desmarcar e você falou, né, gente, parece que aconteceu alguma coisa assim estranha comigo, tal, mas nós não esperávamos o desfecho, né? Então, eu gostaria assim de que você pudesse contar um pouquinho, né? Como é que foi para você lidar com esse diagnóstico? Queria que você contasse um pouco sobre a descoberta do câncer, o impacto emocional que você teve, que você passou diante desse diagnóstico. Bem, no dia 12 de maio, né, eu percebi um nódulo na minha mama.
Eu tava na massagem e algo assim, que eu tava ali conversando e papeando, contando, né, um body que a Tayane tinha comprado, e aí percebi na massagem, num toque na minha mama, né? Então foi algo assim que naquele primeiro momento já me impactou, porque eu, nossa, mas eu não tenho isso aqui, né? E uma coisa que chama atenção, assim, é porque normalmente eu sou uma pessoa que eu noto muito o meu corpo, é uma coisa que a gente sempre comenta, né, Dani? Assim, eu percebo muito, eu me noto muito. E lá na massagem mesmo, eu falei, Ruth, né, que é a minha massagista, eu não tenho isso aqui, olha isso. Ela falou, ai, mas eu tenho vários, já investiguei, não é nada, não vai ser nada. Eu falei, não, mas eu não tenho isso. E naquele momento mesmo, assim, meu coração já ficou muito apreensivo. Conversei por mensagem com a Tayane, ela que me encorajou no dia. Não, já marca o ultrassom, já vai, já faz. Eu falei, já vou ligar agora, né? E eu já liguei para tentar na sexta-feira mesmo, no dia 12 fazer um ultrassom. Eu não consegui, né? Mas consegui na segunda, dia 15. E como você mesma disse, no dia 17 é que veio meu diagnóstico já da biópsia, né? Então, no dia 15 foi um susto quando eu fazendo ultrassom por uma médica que estava com o cabelo assim, ó, do tamanho do meu. Ela disse pra mim, olha, meu cabelo tá crescendo, né? Não tô dizendo que é, mas tô dizendo que a gente passa por situações difíceis, inusitadas. E eu passei por um câncer de mama, tô aqui, tô viva, tô trabalhando. Então, caso seja, né? Eu quero que você lembre dessa cena, eu quero que você lembre de eu dizendo isso, porque tá muito sugestivo. Então, no próprio ultrassom, estava muito sugestivo na segunda-feira, que foi quando nós teríamos uma reunião que eu liguei e falei, gente, estou sem condição. E aí, naquele mesmo dia, eu já dei andamento, fiz os outros exames, né? Porque eu entendo que cada um de nós funciona de uma forma, né? Alguns paralisam, outros ficam tão temerosos que acabam não indo atrás para desvendar o que pode ser que está acontecendo no corpo. Uhum. E eu fui e já, né, decidi fazer tudo que eu pudesse o mais rápido possível, já que era sugestivo. Então, eu já fiz a biópsia, já fiz primeiro a ressonância, depois a biópsia, já veio o resultado, né? Uhum. E E, na Carol, quarta-feira, né, dia 17 assim, mas na quarta-feira, dia 17 quando eu fui lá para o doutor Francisco, né, falar que tinha vindo, né, o laudo e que era, né, um câncer com alto grau de malignidade, aquilo assim, né, imagina que do dia que eu adoro. percebi, do dia que eu percebi na sexta, meu coração já foi ficando apreensivo. Na segunda, meu chão, assim, se abriu, né? Eu falo que eu perdi o sentido, eu não sabia nem onde eu tava, a hora que eu saí do primeiro ultrassom. A hora que eu saí da ressonância da biópsia, então, nem se fale, né? Porque, assim, você vai se aproximando mais de algo que você não quer ouvir, de que você não quer entrar em contato. Então, vai batendo, assim, muito medo, muita ansiedade, né? A gente fica, assim, tomado de ansiedade, né? Mesmo uma pessoa que acaba não sendo tão ansiosa no momento desse, né? A gente pensa que a gente só quer saber logo o resultado, né? Então, E foi eu, algo. Carol, que assim, você falou uma coisa que eu acho assim, até a gente vê muito isso às vezes nos pacientes, né? Que é evitar entrar em contato com o diagnóstico. Então, assim, o paciente que tem muita dificuldade de ir fazer o exame, né? Que fica procrastinando mesmo, mas com angústia de chegar lá, fazer o diagnóstico e ter uma certeza que ele não quer ter. E que às vezes pode ser que ele nem venha a ter. Mas eu acho que isso é desesperador, assim, né? Acho que quando você encara e aí você tem ali, né, a certeza que você tá com câncer e a palavra câncer, né? Por mais ainda você receber um diagnóstico de um câncer de um alto nível de malignidade, né?
Mesmo que a gente recebe a notícia de um câncer que, nossa, não vai precisar só fazer uma cirurgia. A palavra câncer, eu acho que ela parece que nos aproxima muito, né? De uma vulnerabilidade, de caramba, acho que a minha vida acabou. Sei lá, eu fico pensando essas coisas passam mesmo pela cabeça. Como é que é viver isso daí assim, né? Dani, eu penso que acho que o momento desse é o momento que a gente mais se aproxima da nossa vulnerabilidade, sabe assim, do quanto nós somos frágeis, do quanto nós somos limitados, do quanto a nossa vida realmente assim é muito sensível, né? E de que a gente não imagina, né? Claro que todo mundo, eu ouvi ontem de uma pessoa, né? Assim, puxa, a gente sabe, ele vai chamar, né? Ele ainda falou assim, eu sempre falo de outro jeito, falo que a gente tem prazo, né, de validade, é isso, né? E ninguém vai ficar aqui. Nós sabemos que nós estamos de passagem, mas assim, entrar em contato com isso, você fala, como é que vai ser, né? Então, assim, eu confesso que do dia que eu percebi até o primeiro diagnóstico, porque depois eles fazem um outro para verificar qual tipo, né? Então depois o coração fica apreensivo de novo, porque aí eles vão checar quais dos 5 tipos que pode ser. Porque o câncer de mama, quando a gente não tá nesse mundo, a gente acha que são todos iguais, né? E não são. Existem 5 tipos, com tratamentos diferentes, né? Então, entrar em contato, assim, com a nossa fragilidade, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa existência humana, terrena, é algo, assim, que gera muito medo, muita ansiedade, é algo que faz com que a gente tenha mesmo assim pensamentos muito catastróficos, né? No sentido assim, gente, né? Mas o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida, né? E por mais que você vá nos médicos, né? E assim, é interessante porque eles estão vendo ali um diagnóstico difícil, né? Eles precisam te falar daquele diagnóstico. Mas eles tentam, assim, mesmo no meio do caos, né, lembrar você de algumas coisas boas ali, né? Então, ele, todos os médicos, né, que depois a gente vai conversar um pouquinho, eles iam tentando assim, puxa, mas não tá necrosado, não tá fibrosado, não tá. Então, eles iam tentando, assim, de alguma forma, acalmar meu coração, que ficou extremamente inseguro, né? A gente, nesse momento, assim, eu sinto que a gente fica numa balança, assim, sabe? Muito difícil. É muito difícil ter adulto saudável, né? Por isso que ouvir a nossa rede de apoio, né? Que até esse momento, minha rede de apoio estava sendo o meu esposo, Alexandre, né? Que muito fez por mim, a Tayane, né? Vocês aqui no consultório, vocês 4, né? Você, a Dani, a Flávia, a Paty, vocês 3, né? Que me ouviram, porque eu fiquei impossibilitada de vir para a reunião e fui aos poucos, né? Dando as notícias. Mas eu segurei nessas pessoas, eu tentei poupar ao máximo a minha filha, poupar ao máximo minha mãe, poupar ao máximo meu sogro, minha sogra, meus irmãos, meus cunhados. Porque naquele momento, assim, eu falei, não, nós só vamos contar a hora que a gente já souber o tratamento, o desfecho de tudo, né? Eu não queria ninguém sofrendo. E é interessante, assim, o quanto você tá sofrendo muito, né? Por não saber, assim, a finitude da vida e a saúde e o tratamento e até que ponto eu vou ser curada. Então, tomada de pensamento negativo, você tá sofrendo muito, mas você não quer ninguém sofrendo, assim. Então, acho que isso também teve um impacto naquele momento para mim assim muito forte, porque eu não queria, eu ficava imaginando como que eu ia compartilhar isso com a Maria Clara, né? Como que eu ia compartilhar isso com a minha filha, né? Sem que despertasse nela emoções assim
incontroláveis ou muito difíceis para uma adolescente lidar. Minha mãe, uma idosa, meu sogro, minha sogra idosos, como que eu ia falar para eles? Então, você tá assim muito vulnerável, mas você não quer que ninguém sofra e que todo mundo pense positivo que as coisas deem certo, mas extremamente ansioso, né? Eu acho que esse era o meu estado, assim, não dá para pensar em outra coisa, Uhum, né? Para te contar assim bem a verdade, eu me sentia bem quando eu vinha trabalhar, né? É interessante porque era o momento que eu me desconectava disso e me conectava no meu trabalho. uhum, sim. Tirando isso, eu ia dormir pensando, eu acordava pensando, eu tomava banho pensando, eu fazia tudo pensando em como seria até que, né, as coisas fossem conduzidas, né, pela equipe médica que estava cuidando de mim. E eu acho assim, né, Carol, é isso que você falou, né? A gente entra em contato com a nossa vulnerabilidade, né, com esse diagnóstico e assim, tem coisas que não estão sob o nosso controle, né? Que é assim, como será que o meu corpo vai reagir a tudo isso, né? E aí começa a vir, eu acredito, e eu queria agora entrar nesse momento com você sobre isso, qual será o meu tratamento, né? Como que isso é feito? O que que a gente decide? Porque eu fico imaginando que deve começar assim a ter um monte de possibilidades. Eu acho que tem protocolos, tem visões diferentes, às vezes, do tratamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que foi você optar para qual vai ser o melhor tratamento para mim? Como é feito isso? Eu lembro, né, que numa das nossas conversas você falou assim: ah, então, porque o protocolo agora é um protocolo de a gente fazer primeiro a químio e depois fazer a cirurgia. E eu lembro, né, que eu já tinha escutado que quando a pessoa fazia químio primeiro era porque o câncer dela era pior, então que tinha que fazer a cirurgia primeiro, né? Então, como que foi, né, essa tomada de decisão de você ter a confiança de qual tratamento, como que foi o tratamento, quais foram as escolhas, como é que você foi seguindo depois do diagnóstico, entrando aí nesse processo do tratamento? Então, Dani, até assim, um passo antes, que eu acho que é importante que você falando, você me fez lembrar assim, como que eu fui vivendo isso na época, né? Uma coisa que é muito ruim, mas que a gente faz, né? E que é um comportamento assim que nós temos para aliviar a emoção que a gente está sentindo. Na época eu sabia que tudo que eu fosse ler a respeito não ia contribuir, pelo contrário, né? Ia me deixar às vezes com mais pensamentos a respeito ou abrindo outras dúvidas na minha cabeça, né? Mas mesmo assim, eu naquele momento, assim, eu ia pesquisar, né? Então, chegou o primeiro resultado, né, do laudo, eu fui pesquisar. Chegou o segundo, eu fui pesquisar. E aí, tudo que nós vamos lendo, porque hoje em dia nós temos muita informação. Isso é muito bom, mas isso também é ruim, né? Então eu li muito, eu pesquisei muito e eu comecei a fazer aulas sobre, né? Até eu conseguir chegar na consulta com cada especialista, porque é uma equipe que começa a cuidar de você. Mas aí você começa a pesquisar, pesquisar, né? Mas nós não somos médicos, né? Então, algo até assim que eu quero deixar aqui para quem for ouvir ou para vocês que estão aqui, seja qual seja o seu diagnóstico, seja qual seja, né, o seu problema de saúde, não vá ler a respeito, porque nós não somos da área. A gente precisa confiar a nossa vida primeiro em Deus, né? Que cuida o tempo todo, e depois nos especialistas que nós estamos ali confiando, né? Então foi algo assim que eu fui ler, pesquisar, e eu percebi que começou a piorar para mim. Eu falei, não, para, eu não vou ler mais nada. Tanto é que assim, os dois medicamentos que eu ainda tô tomando, eu não li, eu não sei, eu não quero saber. Deixa que eles já estudaram, né? E, Uhum. e na época, Dani, assim, sabe, eu falo que antes de cada consulta eu pedia direção para Deus, sabe? Porque eu falava, Deus, eu não sei o que é melhor para mim, né? E aí o Alexandre, a gente orava, assim, e eu não.
eu não sei o que é melhor, mas eu sei que o senhor sabe o que é melhor e eu vou sentir no meu coração se for o melhor, né? Uhum. E na época, assim, eu ligava, eu tirava, assim, às vezes fui conversar com pessoas, como eu sinto que hoje as pessoas me procuram, eu fui conversar com outras pessoas que tinham passado por isso, né? E troquei ideia com muita gente, conversa com uma paciente, outra paciente, e elas foram assim, tirando várias dúvidas, Deus foi acalmando meu coração, até que eu decidi, né? A equipe queria cuidar de mim. Então, é claro que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né? Foi no gineco, né? Ele te orientou, vai no mastologista, não tenha medo, né, de enfrentar. Esse é o caminho. Foi no mastologista. Se ele disser para você ali, olha, para esse tipo de tumor, né, para esse tipo de câncer, primeiro a gente orienta uma químio, né? É por quê? Porque hoje já se chegou nesse nível de estudo, né, de pesquisa do que funciona, do que dá certo. E se ele disser não, o caminho primeiro vai ser só rádio, não, o caminho primeiro vai ser cirúrgico. Porque para cada câncer, para cada tratamento, para cada tipo de câncer de mama é um tratamento específico, né? E na época, quando ele disse para mim, Carol, para esse tipo, e eu lembro, né, que você ficou no dia assim, muito desconcertada, assim, preocupada comigo. Mas ele disse, para esse tipo de tumor, a primeira etapa é a quimioterapia, né? E aí vou eu para uma nova consulta com um oncologista para ele explicar por que que primeiro é a quimio para aquele tipo de tumor, né? Para aquele tipo de câncer. E depois, não, aí volta para o cirurgião, para o mastologista, que é um cirurgião. Depois, agora ele que encaminha para o radioterapia. Aí o radioterapia encaminha novamente para o oncologista. Então, você vai escolhendo um corpo clínico para cuidar de você, né? No meio Uhum. desse processo, outras pessoas vão sendo inseridas, porque agora eu vou numa cardio também a cada 3 meses, devido ao tratamento que eu fiz, Uhum. né? E que eu ainda estou fazendo. Então, eu direcionei assim, sabe? Primeiro eu pedi para Deus a direção e fui buscando através de pessoas que já tinham vivenciado isso. Que eu Uhum. acho que também é importante, porque às vezes a gente fica perdido, porque hoje é muito, é tudo muito, muita informação, Uhum. né? Muito tratamento diferente, muitas cidades diferentes né, que as pessoas têm acesso. Então Uhum. eu fui assim, conforme eu fui conversando com algumas pessoas e fui me sentindo segura, Deus foi acalmando meu coração. Hoje, quando eu olho, né, assim, as escolhas que eu fiz, eu não faria diferente. Me perguntaram isso ontem, eu não faria diferente a Uhum. escolha que eu fiz. E Carol, como é que foi sendo esse tratamento? Você começou com a químio, aí você fez quantas quimioterapias, depois terminou a químio, aí qual foi o próximo passo? Conta pra gente, assim, o momento até chegar hoje, né? Que eu sei que essa semana é uma semana especial para você, né? Porque você vai fazer, se Deus quiser, em nome de Jesus, a sua amém. última, né, tratamento Última. alvo, né? Então, mas teve todo um caminho. Então, começou lá com a químio, aí depois, como é que foi para você chegar aonde você está hoje? Eu vou assim, resumidamente, assim, mas passa um fio bem interessante quando você vai me perguntando, porque Uhum. assim, quando eu cheguei no oncologista, aliás, já no mastologista, que ele disse que eu teria que fazer químio, gente, foi muito difícil pra mim, né? Não foi difícil pela queda do cabelo, não foi difícil pelos efeitos, que talvez, né, eu fosse passar mal. Foi difícil porque eu sou uma pessoa assim que, pra mim, eu não tomo nem remédio para dor de cabeça, né? Então, entender que eu teria que fazer uma quimioterapia, né? Que uma quimioterapia seria necessária, que a quimio ela entraria no meu corpo para matar a célula ruim, mas também para matar a célula boa. E eu ficava muito preocupada, assim, né? Falava, gente, mas
Será que meu corpo vai, né, se refazer, né? Será que meu corpo vai ter essa capacidade, né? Puxa, será que vai ser muito metal pesado? Como que vai ficar meu fígado? Nossa, meus rins, então meu coração. Eu não fui ler nada a respeito, né? Eu realmente, assim, só ia fazendo o que os médicos sugeriam pra mim, né? Olha, agora eu preciso ir na cardio, porque essa quimio afeta o coração. Puxa, agora você precisa, né, voltar em tal especialista. Eu ia fazendo o que eles me orientavam, mas assim, a todo momento, né, da quimio foi muito difícil, né? Eu acho que se tem alguém aqui que está nos assistindo, alguém que depois vai acessar essa live, né, e que está fazendo um tratamento quimioterápico, às vezes as pessoas falam, né, eu já li, já ouvi de pessoas também, às vezes assim, não, eu tenho que estar bem, né, ou não, eu não posso ficar mal, eu não posso ficar triste, eu não posso chorar, eu não posso. Não, a gente fica muito mal mesmo e tá tudo bem ficar, né? Porque parece que a gente tem que estar bem, tem que ficar bem. E não, a gente não tá. E tá tudo bem não tá, né? E aí agora assim, a gente entendendo um pouquinho o lado, né, do paciente, assim, e do quanto essa família pode ajudá-lo no sentido assim, de que, puxa, vai ter dia que você não vai estar bem, mas ó, eu tô aqui. Quantas vezes, né, eu falava pro Alexandre, ele, como é que você tá hoje? Eu só quero chorar, né? E aí eu me emociono falando assim, que eu só queria chorar. Uhum, Tudo bem também, né? E dias muito difíceis mesmo, né? Então eu falo assim, a minha quimio não foi uma quimio longa, porque eu vejo que tem mulheres assim, né, que tem uma quimio muito longa, tudo isso também depende do tipo, depende do tamanho, depende, né, do quanto descobriu-se muito no início ou não. Protocolo, como o Dr. Sérgio Afonso, que é o meu oncologista, que hoje ele tem uma fã aqui, como ele fala, né? Ele fala assim que quimioterapia é igual um catálogo de tinta, né? Assim, então, imagina aquele monte de cor, imagina aquele monte de cor diferente, do quanto as nuances vão sendo diferentes. É assim uma quimioterapia, né? E aí eu ficava imaginando, nossa, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Todo o protocolo que ele vai montar para cada pessoa. Então, a quimio foi um processo, assim, muito sofrido de aceitação, para lidar mesmo com a minha vulnerabilidade, né? Com os momentos que eu precisava ficar quietinha, que eu precisava, assim, ficar sem ter tanto contato com as pessoas. Então foi um processo muito difícil. E quando acabou, assim, eu falei, ufa, acabou a pior parte, né? E uhum. aí veio a cirurgia, que assim, para mim não foi tão complexa, né? Graças a Deus, assim, eu hoje, né, olhando assim, eu falo, nossa, ele, né, que foi o Dr. Wellerson, meu mastologista, assim, eu falo, gente, ele foi perfeito, assim, né, cuidadoso demais. E eu falava para ele, falava, Dr. Wellerson, não precisa tirar margem pequena, tira margem grande, não tem problema, porque Eu não quero eu correr risco eu mais, não né? quero correr risco. E aí eles davam outra aula sobre os, né, as recidivas e tal. Então, muito aprendizado, mas a cirurgia já não foi tão, já foi mais ok. Mas a rádio, eu não tinha ideia, né, de que seria sofrida, porque todo mundo fala da quimio, da quimio, da quimio, então eu achei que a radioterapia fosse mais ok, mas a rádio foi bem sofrida, né? Porque não só queima, né, o local todo, né? Como também assim, eu acho que toda aquela radiação ela tira muito a nossa energia, o estômago também fica estranho. Então, assim, a radioterapia, né, é um processo assim, eu chegava sem energia em casa, sabe? Assim, eu chegava bem assim cansadinha e sem conseguir fazer muita coisa, assim. E eu acho que esse era um ponto difícil para mim, assim, eu sou do pique, você trabalha comigo há 16 anos, você sabe, eu sou do pique da manhã, né?
E assim, muito difícil acordar, muito difícil sair da cama, né? E aí, assim, nesses momentos eu pensava nos meus pacientes, né? Que se assemelha a alguns transtornos emocionais, assim, a fadiga, né? Que às vezes um paciente com pânico, ou com um TAG, ou com depressão sente, assim. E eu não conseguia, né, assim, levantar. Mas aí, com muito esforço, eu seguia, com muito esforço, eu tentava. E aí, isso, assim, em todo o processo, sabe? E a minha mãe vinha para cuidar de mim em cada etapa dessa, ficava ali comigo. E a minha mãe é uma pessoa muito agitada, do pique também. Ela percebia, né, eu ali assim, sem energia. A Tayane todos os dias ia me ver, ia me visitar. Uma pessoa assim que fez muita diferença nesse processo todo, Carol, porque ela você ofereceu. falando sobre isso, eu já vou entrar então pegando esse gancho aí, que isso aí é todo um processo, né? É um processo desde o diagnóstico, tratamento, e graças a Deus agora você já está assim na etapa final. Eu queria que você passasse um pouquinho, né, do que foi fundamental para ajudar você nesse processo todo, né? As redes de apoio que você teve, né? Queria que você também, nesse momento, também trouxesse um pouquinho da espiritualidade, como que é isso, né? Nesse momento também, se você se conectou mais, né, com Deus, como é que foi tudo isso. Mas eu queria que você colocasse um pouquinho para gente, né, nesse processo todo do diagnóstico, tratamento, até chegar esse momento, já passou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 1 ano e 5 meses, 5 meses. né? Então, como é que foi? O que foi fundamental para Carol nesse processo todo, né? Foi fundamental, que te ajudou pra caramba. O que você tem para colocar para nós, assim, da sua experiência? Eu vejo assim, né, que é um processo que muda tudo. Muda o nosso corpo, muda as nossas emoções, muda a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a gente, a nossa pequenez, a nossa espiritualidade. Então é como se fosse um momento, assim, eu diria que os meses, né, que foram 6 meses ali, 5 meses, 5 meses e meio de químio ali, eu diria que foram meses assim de muita introspecção, sabe? Um momento assim, como eu fiquei muito protegida, né, dos problemas, das divergências, dos conflitos, de me relacionar. Como eu fiquei muito reclusa, né? Como o Dr. Sérgio pediu para que eu escolhesse assim no máximo, né? No máximo 6, 7, 8 pessoas ali para eu ver com frequência. Eu fiquei assim, realmente muito protegida de tudo que a gente vivencia no nosso mundo, que é muito estressor. Então eu diria para você que espiritualmente assim, foi um momento de muito contato com Deus. Eu já tinha tido momentos assim na minha vida antes da doença, mas eu diria que foi de novo um momento assim de muita busca, de muita entrega. Eu lembro que a Damares da Farmácia Esmeralda, aquela gracinha, ela e o Matheus, eles foram em casa e levaram um livro para mim. Eles levaram um livro da Thalita Pereira, que com Deus você vai dar conta. E eu me emociono de falar porque assim, é um livro que a Thalita Pereira, ela muito usada por Deus, ela faz com que a gente assim, reflita sobre muita coisa, né, do cuidado de Deus na nossa vida. E foi um livro assim que eu me apeguei, eu fui lendo ele bem devagarinho, sabe? Durante todos esses meses. E fui me achegando mesmo a Deus, fui sendo tratada por ele, né? Assim, em questões assim, lá do fundo do coração, sabe? Foi um período que eu parei para pensar assim, né? Quem que eu precisava, o que que eu precisava perdoar em mim mesma, o que que eu precisava perdoar com relação às pessoas, quais as mágoas que eu tinha no meu coração. Então, foi um momento assim de muita conexão minha com Deus, né?
E a rede de apoio, assim, eu falo que ela faz toda a diferença, né, nos dias, assim. Porque se você tá ali convivendo com pessoas, né, que entendem a sua vulnerabilidade e que estão ali para se dispor e cuidar de você e te ajudar, né? Então eu vejo assim que tinham as pessoas que ficavam ali comigo todos os dias, né? Que era o Alê, meu esposo, a Maria Clara, minha filha, minha mãe, que deixava as coisinhas dela para vir para Marília, que ela não é daqui para cuidar de mim, para ficar comigo, para me fazer companhia. A Thay, né, que deixava as meninas na escola, às vezes fazia as coisas dela e ia me ver, ou às vezes ia me ver, depois ela ia para as coisas dela, mas que tava ali todo dia e me incentivando. E aí ela veio naquele momento assim de muita dor, já antes, né, no diagnóstico. Não, nós vamos tirar fotos de você em cada etapa desse processo, né? Eu falo, gente, ela é muito criativa, porque eu não sei de onde ela tirou uma ideia, né, Uhum. de tirar fotos, né? Não, nós vamos tirar fotos de você. E aí ela veio com a Dani me maquiava e ela tirava as fotos. E elas me entretinham, assim, muito, né? A Thay, principalmente, assim, a Thay, ela é muito sensível, né? Muito criativa. E ela, e ela foi me entretendo, assim, sabe? Nos dias. Então, um dia antes da quimio, ela não queria que fosse um dia que eu ficasse chorando, apreensiva, porque eu sabia dos malefícios daquilo que eu ia receber, que eu ia passar mal. Não. Nós vamos hoje, assim, tirar foto de tal jeito, né? E ela criava uns cenários, umas coisas que eu falava, gente, então, Aonde realmente, assim, a criatividade toda, né? muito criativa, né? E em nenhum momento, no dia antes da quimio, eu ficava pensando, sabe? E realmente, assim, deu um tom diferente, né? Deu uma cor diferente. E eu agradeço muito a ela, assim, né? Ela sabe, assim, o amor, né? O quanto ela conquistou meu coração. E a minha gratidão mesmo, né? Porque eu falo, eu não teria essa capacidade, eu não teria essa entrega, né? E como tem pessoas no mundo, assim, que são diferentes. E a Thay é essa pessoa, é um anjo mesmo, diferente. Eu falo que ela é diferente, né? E o Uhum. Alexandre, assim, muito compreensivo, né? Porque é um momento que a casa muda, a dinâmica da casa muda, a rotina da família muda, né? Porque imagina, né? A gente não saía para comer fora, porque nada eu digeria legal, não podia ver pessoas. Puxa, tinha uma festa, eles, né, quando decidiam ir, não iam inteiros, né? Por mais que eu incentivasse. Então, assim, um período assim muito sensível para todos, né? E que me assusta quando eu vejo os índices, né? De quantas mulheres são abandonadas nesse período. É assustador, né? E é um momento assim onde a mulher ela tá muito frágil em todos os sentidos, né? Porque a autoimagem dela tá diferente, tá prejudicada, a vitalidade, a energia, a disposição. Então, o Alexandre assim, ele me deu muito colo, muito carinho, muita compreensão. A Maria Clara cresceu muito nesse período, né? Ela amadureceu assim de uma forma absurda. Ela se virou muitas vezes, né? Em muitos momentos eu imagino o coraçãozinho dela e a gente sempre ficou ali muito aberto, né, para poder falar. E ela já teve um amigo que perdeu a mãe, né, com o iniciar um câncer de mama. Então, ela falava, às vezes ela chorava, ela se colocava no lugar dele, ela voltava pro dela. Então, assim, mas ela cresceu demais, né? Eu vi o quanto ela se aproximou também de novo de Deus, né, nesse momento. Nossa, minha mãe, né, os meus irmãos, os meus cunhados, tanto pelo meu lado, lado do Alê, assim, quanto todo mundo se mobilizou, né, em orar por mim, em me mandar uma mensagem, né, e tinham aqueles, assim, né, os que me mandam todo dia, mandam até hoje, né, como é que você tá? E cuidam de mim, e se preocupam, e do nada vai em casa e leva uma flor, né, então, assim, do quanto, de certa forma, né, todo mundo passa, né, por um processo junto, assim, E não né?
é um processo curto, né, Carol? Porque é o que você está falando, né? Muda a dinâmica da família, mas é que nem a gente fala, às vezes a gente tem uma doença de 15 dias, né? E já é uma coisa difícil, um mês já é uma coisa difícil. Agora você imagina um processo de meses, né? É, realmente, como todo mundo precisa estar ali engajado, né? Precisa estar com essa disponibilidade de ajudar. E que bom que você encontrou isso no Alê, na Maria. Que bom que você encontrou isso, né? Na Tayane, na Dani, em tantas outras pessoas, na sua família, seus irmãos, cunhados, né? Que bom que você encontrou tudo isso neles, né? E aí, minha amiga, eu queria que você falasse assim, né? Diante disso tudo, como é que se encontra a Carol hoje, né? Então, assim, como é que você está hoje nesse momento? A gente estava até assim, eu vou até aproveitar já nessa pergunta, né? E já vou até fazer uma outra que seria para depois, mas vamos tentar englobar nisso tudo. Que assim, eu queria saber como é que você está nesse momento. Queria que você tentasse trazer algumas dicas para as mulheres que estão vivenciando isso, que talvez estão no início do processo, estão no meio do processo, ou estão felizmente no final do processo, como você. E então, assim, vamos nisso. Depois eu faço outra pergunta, senão vai ficar muita coisa. Vamos lá. Bom, num primeiro momento, como que encontra a Carol hoje, né? Eu vou até dar um passo antes. Dani, foi muito difícil, assim, retomar a minha vida, né? Porque parece que você. Parece não, você não é a mesma pessoa, né? Não dá para sair desse processo igual. Então, foi muito difícil, assim, quando eu tava muito reclusa, né? Ficando mais em casa, mais sem me socializar, sem sair, sem ver as pessoas, começar a sair para trabalhar, começar a sair para ver gente, para me relacionar, para treinar, para foi muito difícil no começo, porque eu falava, gente, eu fui abduzida, voltei. E aí, assim, é muito difícil esse processo, sabe, de adaptação de novo, porque parece que você. Parece que todo mundo continuou e você ficou, então por um período você ficou sem acompanhar algumas coisas, né? E aí voltar foi um processo assim bem e assim bem impactante para mim, bem difícil, né? E como eu me encontro hoje, assim, tentando ainda, né, me encontrar nessa nova Carol, tentando me encontrar numa nova rotina que eu tento, né? Tento cuidar para que ela fique uma rotina saudável em todos os sentidos, né? Saudável com a minha família, saudável com o meu corpo, saudável com a minha espiritualidade, saudável no trabalho. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de fazer isso na medida, né? Às vezes eu quero abraçar o mundo, né? Com as pernas, não dá, não alcança. Então, assim, eu todo dia, né, eu vou nesse processo, né? Assim, tentando ali me equilibrar. É isso que eu tenho tentado agora, né? Essa nova Carol. E quando você. E a outra pergunta que você fez, eu já esqueci. Que é que dica, né? O que você poderia deixar aí Ah, de dica. para quem está vivendo esse processo agora, ou no início, ou no meio, né? Assim, Tá, que tá no furacão, vamos pensar assim, né? tá. Eu queria dizer assim, olha, tem uma frase que agora eu levo para minha vida, que eu ouvi do Dr. Sérgio oncologista, o Dr. Sérgio Afonso oncologista. Ele disse isso para mim lá no início. Ele disse assim, na primeira consulta, né, quando ele já esclareceu algumas coisas do meu tratamento. Ele falou, Carol, a tua cura tá aqui. Aí eu falei, nossa, né? Agora eu tô do outro lado, né? Assim, tá, minha cura então não tá só no meu corpo, na medicação, minha cura tá aqui. Carol, sua cura tá aqui. Então, o que eu teria para dizer é que eu levo para minha vida, né? E que eu sugiro para as mulheres que estão, às vezes,
né? Que essa semana eu conversei com duas que estão vivenciando um possível diagnóstico pelo Instagram mesmo. É, eu diria assim, a cura tá aqui e do início ao final do processo, uma coisa que eu aprendi é olhar no espelho todos os dias e dizer para mim: eu estou curada, eu estou viva, eu estou saudável e é isso, né? Então, assim, todos os dias eu digo isso para mim, olhando no espelho, mesmo no pior dia, no dia assim, porque tem dia que você não consegue tomar água, tem dia que você chora porque você tá com sede, nem água desce, né? Então, assim, mesmo nesse dia, eu estou curada. Então, todo dia eu olhava, eu estou curada. Eu acho que, assim, para quem está iniciando, às vezes, né, um processo diagnóstico, para quem está no tratamento, todo dia, olha no espelho. A tua cura está aqui. Esses dias eu estava lá no hospital, uma pessoa foi diagnosticada e falou: ai, que bom te ver aqui, como é que você tá? Eu compartilhei e tal. Aí ele falou: nossa, eu já tinha pesquisado quantos dias eu ainda tenho de vida, né? Eu falei: não, isso não cabe a nós, né? Vai ser o dia que ele nos chamar. Então, assim, é aqui, é todo dia eu estou curada, né? E para as mulheres, no geral, gente, se toquem, se percebam, percebam a sua mama, percebam o seu corpo no geral, percebam, porque às vezes assim, o corpo ele sinaliza coisas pra gente, né, sutis. E às vezes a gente não para, ou não quer olhar, ou não para perceber, ou tem dificuldade de perceber. Então se policie mais, né? O Uhum. autoexame, a gente sabe, outubro rosa, né, Dani? É Sim, um mês que, assim, agora marcou a minha vida, marcou a vida de todo mundo que estava perto de mim, sim. né? Da minha família, de quem trabalha comigo, de amigos. Uhum. Mas é um mês que não é pra gente se tocar nesse mês, é pra gente se tocar todos os meses. Todos os meses a mulher tem um ciclo hormonal que ela precisa se tocar, né? Então, o que eu teria para dizer para as mulheres no geral, né? Mesmo eu não posso parar de me tocar, não posso parar de fazer exame, pelo contrário, agora eu vou cada 3 meses, né? Uhum. Então, assim, que nós possamos, assim, e eu era uma, tá? Que assim, eu me tocava, mas eu não era uma pessoa que me ligava muito e dava atenção para Outubro Rosa, Uhum. não. Era uma coisa que assim, não, Passa, isso não vai acontecer a gente vai, comigo. tá, é um mês que se comemora, né? Mas a gente não entrava, né? Assim, a gente não. Não, e assim, às vezes quantas palestras interessantes, né, que talvez eu perdi, ou então Uhum. assim, quanta coisa nesse mundo, né, da mulher que às vezes a gente deixa passar. Então eu não dava atenção para o Outubro Rosa, fazia um tempo já que eu não fazia ultrassom de mama, mamografia. Uhum. Então, assim, num toque, num simples toque, graças a Deus eu percebi, né? Mas assim, então, gente, se toque, faça exames de rastreio, porque eu nunca achei que pudesse acontecer comigo. De verdade. Eu Uhum. achava que eu não estava no, No nos índices, né? Rio, Assim, né? no grupo de risco, isso. No grupo de risco. Não, não tô no grupo de risco. Então, assim, Uhum. gente, saúde é algo que todos nós temos e doença é algo que todos nós estamos vulneráveis, né? Carol, nós estamos caminhando, né, para o final da nossa live, e aí depois, se o pessoal quiser fazer algum comentário ou perguntas, né, a gente vai ficar aqui para quem quiser, tiver alguma pergunta para fazer. É muito bom ouvir você, né, e é muito importante para mulheres que estão passando por esse processo ver você, né, e você é uma pessoa que passa com certeza para essas mulheres a esperança de que vai passar, né? A esperança de que dá para a gente se curar, dá para ficar bem, que a gente passa por essa tempestade, que a gente pode sim ficar bem, né? Então, eu acho que a importância da gente trazer o autorrelato
é porque uma coisa é a Daniela, que não passou por isso, falar sobre o assunto. Outra coisa é você que vivenciou, né? Você sabe exatamente o que é isso, o que é viver isso, e você superou, e você venceu, e você é a prova viva, né? Que o diagnóstico precoce, que o tratamento feito, né, com o médico respeitando, né, todo o protocolo, que aí a gente vence o câncer, né? Você é a prova de que é possível vencer o câncer. Então, acho que isso é muito bom e isso é muito inspirador, né, para as mulheres que estão vivenciando isso. E nós aqui do ICC, nesse mês, né, que para a gente hoje aqui no ICC tem uma outra pegada, né, o Outubro Rosa, porque a gente teve uma parceira de trabalho que vivenciou isso. A gente está sendo um ponto de coleta para as pessoas que estão fazendo câncer de produtos, do que é necessário. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você foi até instituição, ver essas necessidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que as pessoas podem deixar aqui no ICC, para a gente conseguir contribuir com as pessoas que estão vivenciando o câncer nesse momento. Então, existem pessoas, né, que têm o privilégio, né, de passar por um tratamento e ter as coisas em casa, né, não passar necessidade. Mas existem pessoas que, além de estarem passando por uma quimioterapia, muitas vezes por cirurgia, por radioterapia, são pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm, né, os itens ali que a gente utiliza de higiene pessoal. E nesse período todo, né, muito sofrida, a pele sofre demais, né? E existe aqui em Marília o grupo de apoio ao paciente com câncer, que é uma entidade muito séria e que eu fiz contato com a assistente social e ela disse, né? Ela falou, Carol, aqui a gente precisa, assim, de tudo. De comida, de leite, de remédio, de fralda geriátrica, de tudo, né? E aí eu falei para ela, eu falei, olha, nós tínhamos pensado, né, o que eu senti na pele, né? Literalmente na pele. Então, assim, a pele fica muito sensível. Pensei em pedir sabonete de glicerina, o creminho para o corpo de bebê, o shampoozinho de bebê, e mais o creme dental sem flúor, ou mesmo de criança, de bebê. Porque a gente fica muito sensível, né? Então, assim, a pele não dá para tomar banho com sabonete comum, cabelo, a mesma cabecinha não dá, um creme comum também não dá. E a boca também fica extremamente sensível. Minha boca ficou vermelha, assim, parecia que ela tava em carne viva. Por quê? Porque eu, sem saber, escovei o dente, né, com um creme dental normal. Então, são coisas, né, que nós estamos arrecadando aqui e que se você, né, tem um vizinho, tem um parente, estimule as pessoas a doar. É um grupo muito sério e nós também somos sérios nesse sentido. E eu até falei para Natália, uma fofa lá, assistente social, eu disse para ela, falei, Natália, vai ser só o começo do que a gente pretende ajudar, né? Porque hoje, Uhum. mais do que nunca, assim, a gente foi acessando esses lugares, essas pessoas, né? A gente começou a Uhum. perceber que existe um universo gigante também nisso, né? Uhum. Sim. E também, Carol, teve até uma pessoa hoje que disse para mim assim: Ô Dani, e se eu quiser deixar dinheiro aí, né? Posso deixar para vocês comprar? Porque eu não tenho tempo de sair para comprar, né? E eu disse assim: não tem problema, né? Se você não consegue, você quiser deixar o dinheiro aqui, pode deixar ali com as secretárias e a gente se encarrega de ir atrás, de fazer a compra e depois a gente até manda, né, para vocês o cupom fiscal daquilo que foi comprado com seu dinheiro. Mas é importante isso, né? A gente fazer essa doação. E além disso, quer dizer, a gente está aqui disponível para que vocês possam trazer, desde isso que a Carol está falando, dos sabonetes, mas alimentos também, porque é algo que a Carol trouxe e que eles às vezes não têm, muitas pessoas não têm nem o que comer.
E aí, assim, eu acho que a gente já tá assim, né? A gente já escutou a história da Carol, quer dizer, como é tudo tão difícil e às vezes você passando ainda por toda essa carência financeira, de comida e tudo mais, né? Então, assim, nós gostaríamos muito de que vocês se engajassem nesse momento com a gente, de fazer essa arrecadação e que nós pudéssemos estar mesmo contribuindo e fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Minha amiga, acho que é isso. Eu tenho algumas perguntas que a gente ainda tem aí uns minutinhos. As pessoas fizeram nas caixinhas de perguntas. E uma dessas perguntas foi assim: qual médico procurar em caso de suspeita? Então, num primeiro momento, eu indico o ginecologista da pessoa. E aí, o ginecologista vai te encaminhar para o mastologista. Eu acho que é esse o caminho. Tá. Uma outra pergunta também foi: qual foi o primeiro sintoma? Qual o primeiro sintoma que você sentiu? Então, eu não fui percebendo nada na minha mama é diferente. Eu percebi a hora que eu toquei, né, esse nódulozinho e que era assim, muito pequeno. Ele tinha menos de 1 centímetro, então parecia assim um grãozinho de lentilha, assim, sabe? Bem pequenininho, assim. Então, se a gente for pensar, né, às vezes a gente fica até esperando um sintoma físico, né? Você não estava ótima, super bem, sempre gostou de malhar, estava no seu melhor momento, eu lembro disso, né? Seu melhor momento de esporte, de saúde, de tudo, né, Carol? Então, por isso que foi bem assustador É, até. uma coisa, você falando me fez lembrar, uma coisa que eu percebi foi minha imunidade não boa. Ah, verdade. E isso, né, que eu tava esquecendo assim de relatar, mas eu percebi minha imunidade não boa de 4 anos pra cá. Então, assim, ninguém tava com gripe, a minha sobrinha tava, eu pegava, ninguém tava com dor de garganta, alguém perto de mim tava, eu pegava. Então, assim, o que eles acreditam é que, como é um tipo de tumor o que eu tive, que a imunidade não perceber, minha imunidade por estar baixa não percebeu essa multiplicação errada. Então, o meu, eu percebi minha imunidade, mas eu vinha cuidando, né? Eu tava Uhum, indo no nutrólogo, eu tava indo em nutricionista, eu tava cuidando. uhum. Então, não foi uma coisa assim, puxa, mas da onde que essa imunidade não tá legal, né? Mas era Sim. algo que eu vinha percebendo sim na minha vida, é verdade, eu tinha esquecido disso. E assim, eu acho que você já falou, mas vamos repetir que foi uma pergunta que foi feita, que assim, o que fez a diferença no seu tratamento? Eu penso que, primeiro, o diagnóstico precoce, rápido, né? E aí eu vejo o cuidado de Deus mesmo, assim, né, na minha vida e me direcionando. E médicos que eu confiei, né? Porque eu acho que se a gente está se sentindo seguro, nosso emocional fica melhor, nossa imunidade fica melhor, tudo fica melhor, né? Para que a gente consiga trilhar aí um caminho bom. Mas o que eles falam para mim é que o tratamento precoce aumenta 95% de chance de cura. Uhum. Que bacana. Então, assim, é mais um motivo da gente ver o quanto ter, né, realmente esse mês tirado para essa conscientização, né, é importante, porque a gente que não passou por isso, às vezes a gente não dá tanto valor, né, mas a importância, né, desse diagnóstico precoce, da gente estar atenta a isso. Minha amiga, que bom te ouvir, né? Acho que a gente está assim, chegamos ao fim, estamos de parabéns, cumprimos o nosso horário. Se as pessoas, né, quiserem fazer alguma pergunta para Carol, fiquem à vontade. Mas foi muito bom te ouvir, né? E é muito mais gostoso ainda ter você aqui de volta, com a saúde toda já recuperada, graças a Deus, né? Graças a Deus. Conseguindo voltar ativa, a trabalhar, a gente voltar a olhar para a nossa empresa com força, com garra, com trabalho. Então, assim, que bom, que bom. Eu acho que Deus foi muito bom nesse tempo
E eu estou muito feliz aí pela tua recuperação e muito feliz também, todas nós estamos, eu, a Pati, a Flávia, né? Que somos só companheira aí nesses 16 anos, nós estamos muito felizes por saber que essa semana é a sua última semana e que foi um período também que a gente sentiu muito a sua falta. Você faz diferença para nós aqui no ICC. É muito importante ter você no dia a dia aqui, viu, minha amiga? Eu falo isso em Obrigada. nome, no nome da Paty, da Carol e da Flávia, né? Porque eu sei o quanto elas, né, sentiram e vivenciaram. E a gente ainda falando nisso, a gente teve a parte também, né? Porque logo que a Carol saiu o diagnóstico da Carol de câncer de mama, na mesma semana a Patrícia também aparece com câncer na tireoide. Então, assim, foi assim um período para nós aqui muito difícil, né? Com as amigas assim passando por tudo isso. Mas graças a Deus, todas curadas e Isso, ótimas. isso. As duas curadas, graças a Deus, conseguindo retomar, conseguindo olhar para a clínica, né? E é legal a gente voltar, porque você volta com outro olhar também, né? Uhum, Porque é diferente a gente que estava já, né, há 15 anos, né, indo agora 16, mas a gente já uhum, estava nessa pegada há 15 anos. De repente eu fui abduzida daqui. Quando eu volto, a gente volta com outro olhar, né? A gente sim. volta desejosa de fazer outras coisas. E eu acho que eu tenho tentado, né, contagiar vocês, Uhum, assim, né, desse novo olhar. E eu acho que a gente é, tem, tem se motivado nesse sentido, né, Dani? sim, sim, verdade. Mas foi muito bom poder, assim, compartilhar com vocês. Obrigada, né, a cada um aí que esteve conosco e que encaminhou as perguntas, ou mesmo vocês que ficaram aqui, né, nessa uma hora nos ouvindo, né, Dani? A gente nem fala. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês e que essa live de alguma forma, né, possa aí contribuir para que mulheres, né, no geral, possam também se cuidar, também se tocar, né? E assim como eu, caso vivenciem uma situação dessa, lembrem-se que as pessoas podem sair dessa, também são curadas e que a gente pode aí seguir. Isso aí. Gente, muito obrigada mesmo pela audiência aí de vocês. Eu fiquei muito feliz. Fazia um tempão que nós não fazíamos uma live, né? Temos aqui, né, Carol, pontapé inicial. Agora a Paty, Flávia, se animem aí, entendeu? E a Carol, acho que esse mês ainda, né, Carol? Isso. Ela vai fazer uma live também sobre esse tema. Com quem mesmo, Vai ser Carol? com o doutor Yuri. Ele é médico da radioterapia e ele também é nutrólogo. Então é um médico assim especialista em câncer no geral e também nutrólogo. Então ele vai poder assim orientar muito, né? Nós todas no sentido tanto da prevenção quanto durante um tratamento ou mesmo pós um tratamento. Tão bacana. Então, falou, minha amiga, um beijo, boa Um noite, pessoal, beijo. boa noite e obrigada, viu, pela presença de vocês aí. Um beijão Um a beijo todos. para todos. Tchau, tchau. Beijo. Até. Tchau, tchau. Eu não sei se aí ficou aqui, Dani. Hã? Eu não sei se aí eu ficou aqui. Não, eu tô aqui ainda. É que eu só tô aqui fechando algumas coisas para a gente salvar a live. Espera só um minutinho, porque vou fechar aqui para a gente poder salvar. Só um minutinho, tá? Espera aí.
tô tentando. Tô tentando aqui salvar, mas depois eles. Deixa eu remover você. Gente, onde que é?